deputada Raquel Lessa, todos os nossos convidados, deputadas, as pessoas que nos assistem pela TV Assembleia e nos acompanham aqui neste ambiente do plenário. Como esse debate está aberto, eu não poderia me furtar de colocar a minha posição em relação ao que vem acontecendo na concessão da BR-101 aqui no estado do Espírito Santo. Entendo eu que a suspensão do contrato como uma decisão unilateral da parte de quem defende a coisa pública não é o melhor caminho. Nós temos que suspender o pedágio. Liminarmente, essa foi a decisão que nos consensuou, essa foi a decisão que nós tomamos ao decidir representar no Ministério Público Federal, reconhecendo o Ministério Público Federal como agente para fazê-lo, uma vez que não é a nossa competência fazer a fiscalização por se tratar de uma rodovia federal. Mas também é verdade que as pessoas não entenderiam a nossa omissão nessa direção. Então, neste ponto, a decisão que nos consensuou foi a suspensão do pedágio para que se provoque a companhia a fazer as intervenções de cumprimento do contrato que são previstos no contrato da BR-101. Por que isso? E eu estou aberto a outros pontos de vista, a outras visões. Porque eu entendo que a gente suspender o contrato, deputado Amaro Neto, é um prêmio que nós vamos dar para essa companhia que está há 5 anos recebendo pedágio e que não cumpre com as suas obrigações. Quando a gente contrata com o serviço público, quando uma empresa contrata com o serviço público e ela não cumpre o contrato, a gente suspende o contrato e uma das penalidades é a suspensão da permissão de contratar com o serviço público. Então, se nós chegarmos a este ponto, pelo descumprimento, o que tem que fazer não é simplesmente suspender o contrato de concessão da BR-101, não. É chegar a todas as concessões das controladas da Eco-Rodovias, que eu vou dizer aqui quais são. A Ecovias dos Imigrantes, que opera o sistema Anchieta Imigrantes no estado de São Paulo, da região metropolitana até o interior. A Ecopistas, concessionária que administra e opera o corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, também em São Paulo. A Ecovia Caminho do Mar, ligação da cidade de Curitiba ao Porto de Paranaguá, no Paraná. A Eco Cataratas, que administra o trecho de ligação com o Mercosul entre os municípios de Guarapuava e Foz do Iguaçu por meio da BR-277, a Ecosul Rodovias do Sul, que opera o polo rodoviário de Pelotas, a ELOG, criada para administrar os serviços logísticos de... Não, aqui é uma controlada que não tem concessão, a Ecoporto Santos, a Eco 101 e a Ecoponte, que administra a ponte Rio-Niterói. Então, nós temos que chegar a todas as concessões, porque tem que doer no bolso, deputado Eric Musso. Porque nós temos que parar, o deputado Sérgio Magés, que fez uma intervenção aqui extremamente procedente, nós temos que parar de premiar quem não cumpre a parte do contrato que interessa ao conjunto da população. Numa relação de contrato, numa relação de negócios entre duas partes, o ideal que se busque é que as partes ganhem. Esse é o ideal para todo contrato. Aí, quando tem o prejuízo de uma das partes, está previsto no contrato, risco todo mundo corre, a parte que perde arca. No caso do serviço público, uma das partes é o interesse público. Nós, na Constituição brasileira, tudo tem que ser feito em detrimento do interesse público, ou seja, se você tem um bem e precisa desapropriar à vista do interesse público, você faz, o Estado faz a desapropriação, porque o interesse público prevalece sobre o interesse privado. No caso das concessões, o interesse privado está prevalecendo sobre o interesse público. Então, o que nós temos que cobrar aqui é o cumprimento do contrato. Se ele for estabelecido da maneira que está sendo estabelecido, não só tem que ser suspenso o contrato, mas tem que alcançar as concessões todas das controladas da Eco-Rodovias e todos os seus sócios participantes. Porque não dá para achar que eu faço, se não for bom para mim, no meio do caminho eu falo que não está bom para melhorar para mim em detrimento do outro. Não dá mais, o contrato foi feito.
Quem voluntariamente ofereceu o desconto para concluir, senhor presidente, foi a própria concessionária, não fomos nós que pedimos que ela desse o desconto do tamanho que ela deu. Então a responsabilidade é dela e nós exigimos, e aqui a nossa ação é nessa direção por conta das questões que apontei. Essa é a minha posição, como disse, estou aberto para receber informações e o contrário para que a gente possa debater.